ar mais um Pauta Brasil, programa que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 17 horas. Hoje, estamos com o tema degradação ambiental e assassinatos de ativistas no governo Bolsonaro. Este programa, que é uma realização e transmissão da Fundação Perseu Abramo, com transmissão pelo DCM, pelo PT, pelo Fórum, e também a TV 247, e nesse também pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, e também pelo meu canal Facebook. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos com dois convidados, uma convidada e um convidado especiais aqui. A deputada federal Érica Cocai, que é vice-líder também da bancada do PT, e daqui a pouco chega aqui com a gente, logo ela entra aí, e o Gustavo Vieira, que é indigenista especializado da FUNAI, é fundador do INA, Indigenistas Associados, ele vai explicar um pouco, inclusive, o trabalho do INA para a gente, e também é representante do SINDICEP, Distrito Federal, na sede da FUNAI aqui em Brasília. Bom, todos nós estamos aqui muito tristes, estarrecidos, né, depois da confirmação do assassinato, da barbárie, na verdade, com o Dom Phillips, jornalista, e do Bruno Pereira, que era ex-servidor da FUNAI. E é um pouco da conversa aqui hoje, é a gente entender um pouco o que é que levou também o assassinato do Dom, do Bruno, como também do próprio aumento da violência no campo, em especial com ambientalistas, com indígenas, indigenistas. O próprio relatório da Comissão Pastoral da Terra, que há 25 anos vem monitorando a violência no campo, e mostra que a gente está batendo recorde de invasões nas terras indígenas, nos territórios quilombolas, nas unidades de conservação, o aumento das invasões de terras públicas para grilagem, inclusive. Vocês vêm acompanhando também na imprensa o aumento do garimpo ilegal, em especial nas terras indígenas, o roubo de madeira. Vocês também vêm assistindo a cada ano o aumento de queimadas e batendo recordes novamente de desmatamento. Desmatamento, em especial, nas áreas que deveriam estar sob proteção pública. Estou falando de terras indígenas, estou falando de terras públicas, mesmo de unidades de conservação. Tá? Isso, boa parte, inclusive, das terras públicas, na perspectiva depois da regularização da própria grilagem, do próprio roubo da terra. Mas está todo mundo triste, estarrecidos aí com o assassinato do Dom e do Bruno, que ganhou repercussão internacional. E aí, ainda na semana passada, eu tive a oportunidade de participar, inclusive, de um evento de lançamento, uma publicação, não sei se vai ser possível mostrar aqui, um dossiê. E o Gustavo também, que está aqui com a gente, ajudou a organizar, consolidar, a sistematizar, e que coloca aqui, evidentemente, para a gente entender um pouco mais, até o porquê que hoje a gente tem uma FUNAI, que é o órgão público, o órgão do Estado brasileiro, responsável, né, para implementar os direitos constitucionais que estão garantidos aos povos indígenas na própria Constituição, né, os direitos que estão lá consagrados.
Portanto, uma instituição para implementar uma política de Estado permanente, independentemente de governo. E que talvez ela esteja passando por pior momento. Por pior momento. Tanto é que queria até entender, e vamos nós entender um pouco aqui com o Gustavo, por que está aqui o nome da FUNAI, que é responsável, então, para implementar, para cuidar dos povos indígenas, para cuidar da integridade dos territórios indígenas, para cuidar de todo o processo, né, de reconhecimento, demarcação das terras indígenas. Por que depende nesse dossiê, então, está escrito aqui Fundação Anti-Indígena, né? Então, para começar aqui, Gustavo, então, obrigado por ter aceito o convite, tá? Em nome aqui da Perseu Abramo, do PT, enfim, de todo mundo, a gente agradece essa oportunidade. Você que está lá dentro da FUNAI, vivendo, que está lá, ajudar a sistematizar esse material. Então, você dá um quadro para a gente. Por que a FUNAI hoje, ela não é a Fundação Nacional, né, do Índio, mas a Fundação Anti-Indígena. Com você, Gustavo. Obrigado, Newton. Obrigado aos ouvintes aí, né? Quem está vendo a gente pela internet. É um momento muito bom, uma honra aí falar com a Fundação Perseu Abramo, que tem um trabalho muito importante de pensar as políticas públicas, né? Pensar como o Estado deveria estar resolvendo os problemas de todo brasileiro, e eu me coaduno aí com essa tentativa, né? Eu trabalho na FUNAI desde 2010, 2012, que eu passei na FUNAI, e aí, né, sempre tivemos uma relação super boa, né, Nilton, nessa atividade parlamentar que eu desenvolvia até 2017, né? Então, assim, a gente tem rupturas na política pública da FUNAI, né, que é o trabalho, primeiro, do golpe de Estado, né, quer dizer, a hora que a Dilma sofreu esse impeachment, né, os indígenas estavam no centro desse ataque, então foi muito explícito que o bolsonarismo visse os povos indígenas como ameaça à nação, ao projeto de nação que ele está construindo na cabeça, né? E isso já aconteceu em 2015, quando a gente tem a CPI da FUNAI, e quando a gente tem a tentativa da PEC 215, o Nilton estava muito junto aí com a gente nessa luta, aliás, todos os parlamentares do PT que estavam ali junto com a gente, entenderam, a Érica também, que vai estar aqui daqui a pouco, entenderam que o projeto que sustentava o golpe era atacar aos povos indígenas também, né? Então a gente lembra, e o presidente da FUNAI na época, né, que era o João Pedro, né, que senador do PT, que saiu para dar espaço a um pastor evangélico, né, que era o Toninho, que era assessor parlamentar aí da bancada ruralista, da bancada fundamentalista na Câmara, né, amigo da Damares, hoje está trabalhando no cargo lá no Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher e tal, né, e que ali eles começam o projeto da foiçada no pescoço da FUNAI, que foi a bandeira eleitoral que o Bolsonaro conseguiu cumprir, né? Até agora, todas as propostas que ele tinha no Parco, o programa de governo dele, a única que ele está conseguindo cumprir é dar uma foiçada na FUNAI, uma foiçada no pescoço, as palavras dele, e não dá nenhuma demarcação, nenhum centímetro de terra demarcada para os povos indígenas. A missão da FUNAI, que é demarcação de terra, principalmente, e proteção dessa terra, né, monitoramento territorial, proteção de que os indígenas estejam usufruto exclusivo da sua terra, é a coisa que a FUNAI anti-indígena mais construiu. Então a gente reduziu o trabalho da identificação e demarcação, a gente restringiu que a FUNAI trabalhasse em terras indígenas que não tivesse a assinatura do presidente, né? Então, assim, a gente tem uma etapa de demarcação de terra que é longa, que é complexa, como todo direito deve ser entendido, né? Como profundo de se fazer essa gestão, de fazer essa construção. Então, ele pegou a gente tem a demarcação, que é o estudo, né? É um estudo
que os indígenas pedem, a FUNAI vai lá, identifica, delimita, faz aquele mapa, publica no Diário Oficial, tal terra é indígena por conta desses motivos, né, tem que suprir essas 4 necessidades da Constituição, né, e depois vai para o Ministério da Justiça, que faz a declaração dessa terra, né, e aí isso tem que estar na caneta do presidente a homologação dessa terra, onde o presidente assina, que aceita aquele estudo, e ao assinar que aceita aquele estudo, a Secretaria de Patrimônio da União vai e se apropria daquela terra como parte da União, com usufruto exclusivo aos indígenas, retirando invasores que estariam lá, pessoas, né, que de boa fé construíram sua vida em área que não sabiam que era terra indígena, né, e indeniza pelas benfeitorias e tal. Quando o Bolsonaro diz não vou demarcar 1 centímetro de terra, significa que ele não vai assinar essas homologações, que tem mais de 100 na mesa dele para se assinar, e ele não assina, né? Então ele reduziu que os trabalhadores da FUNAI não poderiam ir nessas terras que não têm assinatura. E com isso você reduziu a proteção dessas terras, uma quantidade grande de terras, e você proibiu os servidores de darem políticas públicas para essas pessoas. Assim como proibiu os outros órgãos de direitos sociais atenderem a esses indígenas, né? Então é uma tentativa burocrática de estrangular uma quantidade grande de população, lhe tirando o direito ao acesso aos bens, né, sociais, aos bens que o Estado tem para dar para essas pessoas, né, seja bolsa de escola, bolsa permanência, salário maternidade, né. Então, assim, inclusive isso com os índios urbanos também, né. Então, ele executa esse plano, e nesse relatório, né, que a gente fez, que a Indigenistas Associados fez com o INESC, né, que é uma organização muito focada em fiscalização do uso do orçamento público, né, então eles cederam essa expertise numa parceria muito bem sucedida, onde a gente conseguiu juntar as denúncias que a gente tinha com essas monitoramento de como o dinheiro está sendo gasto, né? Então, acho que é um trabalho que a gente já está fazendo há bastante tempo, né? Muitos dos filiados à INA e muitos servidores da FUNAI estão alimentando com essas histórias, essa publicação que conta fatos terríveis, né? Desde uma informação técnica juridicamente embasada, que acaba sendo descredibilizada pela chefia superior, né, até a remoção de servidores, a revelia das vontades deles, descumprimento dos princípios de monitoramento territorial, né, negociação para redução de terras indígenas, né. A gente tem uma quantidade muito grande, né, são 210 páginas, né, que a gente tem nesse relatório, que eles são exaustivos e principalmente, a gente tenta proteger aos servidores que fizeram essas denúncias. Então, a gente não coloca os nomes ali do que está acontecendo, mas muitos desses servidores estão vindo a público com o rosto descaracterizado, né, em algumas matérias. O Fantástico deu coisas nesse sentido, né, tem alguns veículos de comunicação fazendo esse bom trabalho jornalístico, que é denunciar esses casos, né, que esses casos também estão, a gente tem uma quantidade de PADs também, né, que é o processo administrativo disciplinar, que é a ferramenta pela qual o servidor público pode perder a sua permanência no cargo, né, pode perder a sua inviolabilidade, né, do seu direito trabalhista, por um processo administrativo. E essa quantidade de processos administrativos disciplinares é recorde na FUNAI hoje, né, e inclusive exacerbando a capacidade de trabalho dos servidores, porque quem cuida desses processos administrativos são os servidores da casa, que tem que perseguir outros servidores. E quando eles identificam um servidor que tem condições de seguir um PAD desse, seja tem um curso de direito, ou tem uma espécie de isenção pensada por eles, né, que seria uma não militância pelo direito indígena, na hora que eles identificam os servidores, eles colocam cada vez mais para eles cuidarem desses PADs, né, e o PAD você não pode negar-se a fazer,
né? Porque você pode também sofrer um PAD por isso. Então, a condição que os servidores estão sentindo é: eu sou obrigado a perseguir o meu colega, se eu não perseguir o colega, o perseguido serei eu, né? E a gente vai tendo uma redução da qualidade de trabalho e uma redução dos próprios servidores que estão dispostos a trabalhar na FUNAI. Hoje a gente tem 1.457 servidores. Em 2013 a gente tinha 2.500 servidores, o que a gente já achava pouco, porque o Ministério da Economia designa que a FUNAI tenha 5.950 vagas profissionais para serem cumpridas, né? Então a gente já estava trabalhando com metade da nossa capacidade de trabalho em 2013, né, quando tem o concurso de 2010, a gente fez um concurso em 2015 e hoje a gente tem 1.400 servidores, né, para cuidar de 13,2% do território nacional. Então, e com essas condições, né, sem orçamento sendo retirado, outras medidas administrativas como centralização das viagens para as aldeias na presidência da FUNAI em Brasília, ou seja, um servidor, aqui, por exemplo, onde eu estou agora, no Governador Valadares, fazendo um curso de capacitação de gestão estratégica, né, que está sido o meu trabalho hoje, que é a coordenação de desenvolvimento pessoal, né? Então a gente finalizou agora essa capacitação para poder participar aqui com vocês, terminou às 5 da tarde, e aí eu estou aqui, as pessoas que aqui em Governador Valadares precisam visitar a aldeia Machacali, né, que é aqui do lado, uns índios que têm sua terra demarcada, mas tem muitos problemas de dificuldade de acesso aos direitos sociais. O servidor da FUNAI, para ir até a aldeia Machacali, que fica a 60 quilômetros daqui, ele precisa mandar uma mensagem para o presidente da FUNAI pedindo orçamento para ele se deslocar até lá. Então o presidente da FUNAI está dizendo para onde os servidores vão. E se a terra não for demarcada, não tiver a assinatura dele, a homologação final, que é o caso de muitas terras no Brasil, essa autorização não é dada, né? Se um servidor aqui precisa dar uma confirmação de moradia de um indígena nessa terra indígena que não está homologada, ele também não consegue fazer isso e o indígena não consegue ter os direitos sociais provenientes deles estar morando numa aldeia, né, numa terra indígena reconhecida pelo Estado brasileiro. Então, eles inventaram esse falseamento do direito territorial indígena com essa questão da não homologada, terra não homologada, o servidor da FUNAI não pode ir lá trabalhar, né? E com isso a gente tem causado muito desespero, tanto os servidores, que têm medo de ser atendidos e receber um PAD quando atendem, porque o servidor da FUNAI continua atendendo, porque tem essa relação com os indígenas próxima, né? Tenta dar o seu jeito, e é pressionado pelos indígenas também, né? A gente é parte dessa pressão do Estado, e com isso a gente tem tido um altíssimo nível de servidores em licença médica por problemas psicológicos, né? Uma quantidade imensa de servidores se exonerando, e licenças diversas, capacitação, licença não remunerada, como aqui o Bruno estava, né? Uma licença para fins pessoais, né? Como outras pessoas também tiraram, e as pessoas acabaram se exonerando mesmo. A gente entendeu que a pressão que o governo federal estabeleceu foi para fazer com que a gente desista de ser indigenista. Os PADs estão cada vez mais pedindo que o servidor devolva dinheiro. E aí ele começa a ficar com medo de fazer qualquer coisa, de áreas que eles devolvem e dizem que você não poderia ter viajado para aquela aldeia, então você tem que devolver dinheiro que você já gastou para fazer um trabalho. Ou seja, a situação está completamente desesperadora. E a morte do Bruno, ela vem como encher um copo d'água até a tampa, que faz com que os servidores percam o medo dessas pressões, esses assédios institucionais, e com isso a gente tem essa mobilização que é histórica, né? Na sexta-feira nós fizemos, mesmo em dia de ponto facultativo, né, que a gente não estava obrigado a trabalhar, a gente fez uma assembleia com mais de 200 servidores no Brasil inteiro e decidiu que essa quinta-feira será uma paralisação nacional a pedido do Fórum Xavier, que ele se demita desse cargo e que a gente seja atendido nas demandas mínimas, né, que é segurança nas áreas que estão sob pressão na Amazônia, né, as bases ambientais lá do Vale do Javari, né, e que haja uma força-tarefa para a gente fazer rodízio com esses servidores que estão lá sofrendo, né, e que precisam ser trocados, tem que ter um rodízio para que as pessoas possam ter um certo descanso para poder continuar um trabalho que sempre foi exemplar, mesmo com toda a dificuldade, mas que conta com nosso comprometimento muito grande, né, que é um amor aí à causa que o Bruno nos deixou como exemplo, como legado,
e que a gente hoje segue honrando esse nome em nome do indigenismo. Acho que era isso. Então, aberto para perguntas, para a gente estabelecer um debate. Né? Espero que esse resumo aí tenha atendido a demanda de curiosidade de vocês. Não, obrigado, Gustavo. Aí dá uma geral da própria situação de desmonte, né, da FUNAI, da perseguição, né, que vocês vêm sofrendo, e que dá para a gente ter uma noção que o próprio assassinato do Bruno e do Dom é consequência, né, desse desmonte. Além de tudo aquilo que a gente já vem observando, né, como já falei na abertura, do aumento de invasões, né, e do crime, né, de atividades criminosas dentro das terras indígenas, como garimpo, roubo de madeira, caça, pesca. E aqui, antes de convidar a Érica aqui, só também para informar que aqui na Câmara, por iniciativa, inclusive, na verdade, duas iniciativas. Uma da bancada do PT, né, coordenada pelo líder da bancada, deputado Reginaldo Lopes, e que tanto eu quanto Érica Cocai também assinamos, e depois outro requerimento também de iniciativa da deputada Joênia Wapichana, que nós também assinamos, aí outros diversos parlamentares. Na semana passada, conseguimos aprovar na plenária uma comissão externa destinada a acompanhar, fiscalizar e propor providências acerca da apuração das circunstâncias do desaparecimento, do assassinato, né, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, aí na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. Essa comissão deve ser instalada já nesta semana e, evidentemente, ela vai ter uma agenda de trabalho daqui para frente. Mas, assim, seja bem-vinda, Érica. Eu, na introdução aqui, tinha dando uma cuidada com o Gustavo, pedi para ele apresentar aquele relatório, que você também teve a oportunidade de tomar conhecimento, né, que tanto o INA, junto com o INESP, fizeram, né, a Fundação Anti-Indígena, que mostra um pouco, e o que o Gustavo acabou de falar aqui um pouco, dando um quadro desse desmonte da FUNAI. Mas aqui com você, Érica, até pela oportunidade que a gente tem aqui na Câmara, de tentar, evidentemente, falar dessa conjuntura, né, que a gente tem como consequência o aumento de violência, aumento de invasão, aumento de queimadas, aumento de desmatamento, né, os assassinatos, né, que vem batendo recorde, tá? Mas também que você dê ênfase também do que é que está acontecendo do ponto de vista do legislativo, né, que dialoga, né, com essa política de desmonte, né, que vem sendo coordenada a partir do executivo do governo federal, tá? Mas que eles vêm trabalhando, né? Algumas eles têm tido sucesso, inclusive aqui na Câmara, né? Está parado, inclusive no Senado, mas tem uma série de projetos em debate aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que é uma tentativa de adequar a legislação a essa política genocida, podemos dizer assim, sendo implementada pelo governo federal. Então, Érica, de 10 até 15 minutos aí, fala à vontade para você dar uma geral do que é que está acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional, né, para as pessoas entenderem um pouco que não é uma coisa isolada o assassinato do Bruno e do Dom. Com você, Érica. Obrigado, Érica. Então, queria te saudar, Tato, e também ao Gustavo, pela realização desta discussão, que é absolutamente fundamental, porque ela é um sintoma de um processo de captura do Estado. O Estado está sendo capturado, e capturado para exercer o contrário da sua função precípua. Na FUNAI, nós vamos ver isso de forma muito intensa. Um pouco do que aqui já foi falado pelo Gustavo, do que está no dossiê, para se ter uma ideia, nós temos grande parte dos cargos e das coordenações da FUNAI, já de 39 coordenações regionais da FUNAI, apenas 2 têm como chefe titulares servidores do órgão.
e nós temos um coordenador que chegou a dizer: de índio não entendo, entendo é de dar tapa na cara de vagabundo. Então, nós estamos com essa captura, uma captura que vai se expressar em outros cantos do próprio governo. O governo está sendo capturado, foi sequestrado, para não exercer, para que o Estado não exerça, ou o Estado foi capturado, para impedir que ele exerça a sua função principal. Segundo o Celso Furtado, cabe ao Estado enfrentar os problemas nacionais. E nós temos vivenciado a Fundação Palmares na mão do racismo, o Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres na mão do antifeminismo, o Ministério da Educação envolvido em série de negociatas onde não se estimula o próprio desenvolvimento da educação e a consciência crítica, e a FUNAI capturada. O presidente da FUNAI, eu lembro bastante dele, porque ele foi assessor dos ruralistas na CPI que se criou aqui, que era a tentativa de impedir que houvesse homologação de territórios indígenas e também um processo, o avanço do processo de reforma agrária. A CPI do INCRA e da FUNAI. Ele assessorava a bancada ruralista. Em vários momentos, eles frequentaram territórios indígenas sem comunicar ao conjunto dos membros da CPI, particularmente os membros da oposição que compunham a CPI, que estavam fazendo essa diligência. E ali intimidavam lideranças indígenas. Este senhor, que tem denúncias de que, na condição de delegado, ele chegava a favorecer com informações privilegiadas os interesses dos criminosos ambientais, ele se tornou presidente da própria FUNAI. E, por isso, nós temos assim essa destruição da condição do exercício de uma política indigenista por parte do órgão que deveria exercer esta função. E nós estamos vivenciando um país onde nós temos, o Brasil hoje é o 4º lugar mais perigoso do mundo para ativistas socioambientais. É como se houvesse um processo de pactos com os criminosos, e particularmente com os criminosos ambientais. E ali nós vamos ver várias iniciativas nesse sentido, iniciativas que atendem aos interesses dos ruralistas. É preciso ver que o garimpo ilegal, enfim, a exploração ilegal da madeira, mas também a monocultura, mas também o desenvolvimento pecuário, eles provocam impactos muito profundos no próprio meio ambiente. Então, nós vamos ver uma destruição ambiental e, ao mesmo tempo, um ataque aos territórios indígenas que se estabelece em várias proposições. Nós temos várias proposições. Nós temos proposições que acabam com ou seja, que estabelecem um marco temporal para que as vítimas do esbulho, os indígenas que foram vítimas da violência de retirá-los do seu próprio território constatado como de permanência ou de existência indígena na sua própria origem, e se não estivessem essas vítimas não estando no próprio território na data da promulgação da Constituição, não tem que ter direito à própria homologação. Então, você tem a questão do marco temporal, você tem a possibilidade da terra indígena ser ocupada por atividades econômicas sem o consentimento ou sem a consulta ativa, independente aos próprios povos indígenas, que está prevista na Convenção 69 da OIT. Aliás, tem uma proposição na Câmara para o Brasil deixar de ser signatário da Convenção 69 da OIT. Ou seja, não há que se tirar a condição do Brasil de signatário da Convenção, que eles desrespeitam todos os dias, e existem vários povos indígenas que já estabeleceram as suas metodologias, o seu método de efetivar essa própria consulta. Então, nós estamos vendo ataques em várias proposições. Tivemos a aprovação da urgência do garimpo em territórios indígenas. E ali você tem, no território Yanomami, se estima por volta de 20 mil ou mais praticantes do garimpo ilegal que vão deixando um rastro de morte. Nós aprovamos aqui na Câmara uma comissão externa para acompanhar a violência que está se dando no território Yanomami, particularmente pelo garimpo ilegal. E nós vimos isso recentemente com muita dor, com a morte do Bruno e a morte do Dom. Ali você tem um território com ausência de Estado,
onde o crime se entrelaça e tem várias expressões criminosas, e o Estado se retira, e ao se retirar, ele estabelece uma cumplicidade com este próprio crime. Ele deixa de enfrentar as ações criminosas e passa a, por omissão e, às vezes, por ação efetiva, a estar sendo cúmplice, ou estabelecendo uma cumplicidade com o território sem Estado e o território onde o crime se entrelaça, seja a pesca ilegal, a retirada da nossa flora, da nossa fauna, enfim. E ali você tem o Bruno, que foi exonerado da FUNAI, da condição de coordenador, em função da sua resistência ao próprio crime, do exercício efetivo da função que cabe à própria FUNAI, e depois teve que sair da própria FUNAI para poder continuar exercendo a função de preservação ou de defesa dos povos indígenas, particularmente dos povos indígenas isolados. Então, assim, isso é o absurdo perdendo a modéstia, é o fascismo perdendo a modéstia, é a fala do próprio presidente da FUNAI, quando esteve na Câmara, que ele disse, não, eu exonerei as pessoas que estavam na FUNAI para colocar pessoas de interesse dos senhores, e ele estava, ao falar isso, foi aplaudido pela bancada ruralista. É inadmissível, é um assinte contra a República, é um assinte contra o Estado de Direito, é um assinte contra a legalidade que nós tenhamos este senhor cumprindo uma função de perseguir os profissionais que exercem a condição precípua da própria FUNAI. Há um padismo, como aqui disse o Gustavo, eu chamo de um padismo, uma profusão de PADs, de processos, para perseguir os funcionários e funcionárias que exercem a função para a qual eles foram habilitados ou para a qual adentraram por concurso público. E você vai ver, então, essa captura do próprio Estado, para que ele sirva aos interesses dos fundamentalistas, patrimonialistas, os que acham que podem fincar suas estacas nos territórios indígenas ou fincar as suas estacas no coração do povo brasileiro, e nos que acham que o povo brasileiro cabe dentro de um curral. É este o governo que se estabelece. É um governo, obviamente, um governo da morte. É um governo de uma necropolítica, é um hálito mórbido que é exalado e que vai avivando períodos da história brasileira que são períodos traumáticos. É um novo colonialismo que está sendo posto de forma desavergonhada, ou seja, sem qualquer tipo de modéstia, mas também é uma lógica de subalternização das pessoas, subalternização dos seres humanos, hierarquização dos seres humanos e, ao mesmo tempo, um processo ditatorial de um profundo arbítrio que se estabelece e que a FUNAI representa isso a partir do presidente que ali está e que, em verdade, construíram essa crônica de uma morte anunciada ou de uma tragédia anunciada, que foi o assassinato de duas pessoas que nos dói muito, 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 muito. O presidente da República, que estava em motociata no estado do Amazonas, motociata, aliás, sem capacete, e foi a condição de estar numa moto sem capacete que assassinou o Genivaldo pela ação absolutamente truculenta da própria Polícia Rodoviária Federal naquele caso. Então, portanto, eu diria que é muito importante que nós possamos, enfim, fazer um processo de resistência, que os funcionários da FUNAI tem feito denunciando. Nós estamos com um requerimento, Gustavo, para aprovar uma audiência pública para que seja apresentado esse dossiê que foi construído, para que o Brasil inteiro possa saber o que está acontecendo na FUNAI, essa captura, esse sequestro da FUNAI, para que ela não sirva aos interesses para os quais ela foi criada, que é a defesa dos povos indígenas ou dos interesses indigenistas. Então, nesse sentido, nós estamos não apenas sugerindo uma reunião técnica num requerimento que está na CEPAS, de minha autoria, de autoria do deputado Rogério Correia, para que nós possamos ir ao Ministério da Justiça, para que nós possamos fazer uma discussão do que está objetivamente acontecendo dentro da FUNAI e, ao mesmo tempo, possamos também divulgar este dossiê, que ele é extremamente esclarecedor.
como você vai destruindo um órgão para que ele sirva aos interesses não do povo brasileiro, ou não da democracia, ou não do Estado democrático de direito. Aí me lembra muito Pedro Aleixo, quando disse, quando se instalou o AI-5, eu tenho medo do guarda da esquina. Eu tenho medo do guarda da esquina porque é como se assim a decisão do governo de toda sorte querer impor o garimpo em territórios indígenas estimula o garimpo, como nós estamos vendo, estimula o garimpo. E se nós formos ver o maquinário que estava naquela região, aquela região onde foram assassinados o Dom e o Bruno, nós vamos ver que ali são estruturas de crime que detêm recursos para poder entrelaçar várias atividades criminosas e estabelecer um Estado ou um território sem Estado e um território à mercê dos interesses que são interesses predatórios, com relação à própria natureza, ao meio ambiente, e que atentam contra a existência dos povos indígenas. Então, nós temos uma série de proposições na Câmara que buscam ir aprofundando a retirada de direitos, alguns que achavam que o golpe de 2016 ele ficaria ensimesmado, estão vendo que o golpe vai esgaçando o tecido, é um golpe continuado, que vai esgaçando o tecido do Estado democrático, e nós estamos vivenciando uma série de proposições legislativas na perspectiva de autorizar o garimpo, na perspectiva de autorizar a grilagem, na perspectiva de destruir a proteção ao meio ambiente, na perspectiva de atender a interesses de uma parte dos fundamentalismos que está apoiando o presidente da República. Aliás, o presidente da República, ele disse de forma muito clara que não iria homologar territórios indígenas e que ele iria fazer da FUNAI um instrumento dos seus próprios interesses e não dos interesses da nação. E aí eu apenas digo, coronelismo que está dançando numa dança muito macabra, pisoteando os corpos, pisoteando os direitos, com o próprio clientelismo. O orçamento secreto é uma expressão desse clientelismo, e que também dança com o Estado miliciano, um Estado que permite a atuação de milícias, que permite que haja um paralelismo e um Estado clandestino, ou ausência de um Estado real, ou do Estado que deveria proteger os direitos, para a existência de uma série de expressões clandestinas de funcionamento de uma lógica que é uma lógica extremamente nefasta para o próprio país. Eu penso muitas vezes, Tato, que o governo tem uma fotofobia, né? Ele não suporta a luz, ele não suporta a verdade. É um governo cheio de clandestinidades, cheio de condições subterrâneas para o seu próprio exercício e propulsor de espaços onde o crime pode se entrelaçar sem a função fiscalizadora, sem a função de contenção do próprio Estado. Então, portanto, é crônica de uma morte ou de uma tragédia anunciada que nos enche de muita dor. De muita dor. E em nome do Bruno, em nome do Dom, é que nós temos que seguir adiante para que nós possamos assegurar que haja muita resistência ao momento extremamente dramático que nós estamos vivenciando. É a lógica da barbárie, é a lógica das coroas, as coroas pisoteando o cocá, pisoteando o turbante. Essa é a lógica que está em curso no Brasil e que precisa ser enfrentada, e os servidores e servidoras da FUNAI estão fazendo este enfrentamento nesse momento, dizendo o nível de perseguição que sofrem aqueles que exercem as funções precípuas da própria FUNAI. Captura do Estado, sequestro do Estado e açoite da democracia e açoite dos corpos deste país, e açoite aos territórios indígenas e aos direitos, é o que nós estamos vivenciando. Obrigado, Érica. Muito bem lembrado aí. Também aqui expressar a nossa solidariedade a todos os servidores da FUNAI e parabenizar, como o próprio Gustavo falou aqui para a gente, da assembleia que fizeram, como resistência em defesa da FUNAI, porque a FUNAI é importante para
implementar a política de Estado, de apoio e de proteção, né, aos povos indígenas e seus territórios. Mas é bom a gente até lembrar aqui, né, que aqui parte, inclusive, do próprio discurso e de ataque do Bolsonaro e de toda a sua base, inclusive aqui dentro do Congresso Nacional, ao próprio STF, é porque lá no Supremo Tribunal Federal está também em julgamento, né, o marco temporal. E para quem está acompanhando a gente aqui, o que ele tenta estabelecer? Que é uma tese, na verdade, da própria bancada ruralista, tá? Que quer sustentar uma tese de que só tem direito à terra indígena, ao seu território, os povos indígenas que estavam em cima do seu território no dia 5 de outubro de 1988, quando da promulgação da atual Constituição. Acontece, como bem disse a deputada Érica Cocai aqui, que na verdade foi uma prática ao longo de toda a história do país. Nós tínhamos ali, né, no dia 5 de outubro de 88, muitos povos que não estavam em cima do seu território justamente porque foram expulsos, né, e muitos debaixo de bala, inclusive com assassinatos ao longo da história. Então, se passar, por exemplo, essa tese, né, porque eles querem aprovar um projeto, está na Comissão de Justiça, aqui na Câmara, né, e também tem em julgamento essa ação no STF. E por isso que eles pressionam também o STF, para aprovar esse marco temporal. Com isso, eu não tenho os dados aqui, talvez o Gustavo tenha, mas coloca em risco pelo menos mais de 50 terras indígenas que ainda estão em processo, né, de demarcação, como também pode colocar em risco terras já demarcadas, já pacificadas, né, já resolvidos, né, todos os problemas, tá? E que poderia vir a ser levantado essa hipótese de revisão novamente. Mas aqui, no segundo bloco, de forma muito rápida e mais resumida, Gustavo e Érica, nós estamos no ano de eleição. Nós temos um desafio muito grande, porque se continuar com essa barbárie, os povos indígenas não aguentam, o povo brasileiro não aguenta, né, a possibilidade, se tiver alguma hipótese, né, de reeleição de Bolsonaro. Mas não só do ponto de vista de que, oxalá, eu acho que não vai dar, porque as pesquisas já mostram, né, a possibilidade de eleição até no primeiro turno do Lula, mas eu queria aqui explorar vocês aí um tempo de uns 4, 5 minutos, tá? Gustavo e Érica. O que é necessário fazer para a gente reconstruir a FUNAI, reconstruir o Brasil a partir dessa perspectiva das políticas socioambientais e com um olhar específico aí também para as questões indígenas e para a garantia, inclusive, da própria sobrevivência indígena, que é fundamental a questão do território. Então, Gustavo, o que é necessário reconstruir, o que é necessário fazer mais, além daquilo que a gente parou de fazer? A gente fala assim, o governo parou de fazer, né, de forma proposital. Com você aí, até 5 minutos. Tá. A gente fez nessa nossa movimentação uma carta, né, na Condicef, Sindicep, INA e ANSEF, entregaram uma carta de 3 páginas com algumas demandas específicas, bem objetivas, para esse processo de negociação, que veio de uma carta que foi bem participativa, feita em 2021 ainda. Mas ela ainda não consegue resumir o tamanho da encrenca que a gente vai ter para recuperar a FUNAI, né? Então, a gente tem que pensar dignidade plena para os trabalhadores da FUNAI. Dignidade plena são os direitos trabalhistas plenamente resolvidos. A FUNAI hoje não tem um plano de carreira, então, conforme a gente aumenta a nossa capacidade, a gente não tem benefícios salariais, né? A gente não tem adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, o poder de polícia regulamentado, né? Desde a criação da FUNAI, que a FUNAI tem esse poder de polícia para atuar em crimes ambientais, fazendo parte do CISNAMA, a gente não tem como atuar dando multa, atuar com segurança, ser treinado para fazer um processo de fiscalização, né? A gente vai na cara e na coragem, né,
um facão de mato no máximo como arma no bolso, nem para cortar ninguém, nem para ameaçar ninguém, mas na conversa e no lobby a gente tenta tirar os invasores das terras indígenas, e algumas vezes com o suporte da Polícia Federal e do Exército ou da Polícia Ambiental local, mas se não tem o poder, a força política de mandar esses oficiais, a gente não faz ação, né? Então, a gente fica à mercê dessa boa vontade desses órgãos, né? A gente tem hoje vagas no Ministério da Economia para quase 6 mil servidores e temos 1.400 servidores, ou seja, a gente precisa de concurso público para pelo menos 5 mil vagas, né? Pelo menos 4.500 vagas. A gente fez um concurso público de 400 pessoas em 2010 e fizemos agora mais de 400 pessoas em 2015. Então, a gente precisa ter concursos específicos, concursos para mateiro, né? Concurso para segurança, concurso para uma força de tarefa policialesca, né? Caso a gente consiga fazer essa regulamentação. A gente precisa que os conselhos regionais, que é uma estrutura que foi criada por nós, na época ainda, né, do governo Dilma Lula, sejam eficazes, efetivos. A gente tem capilaridade no Brasil em áreas totalmente remotas, que a gente tem dificuldade de colocar os servidores lá. Então, a gente precisa ter uma estrutura legislativa, né, de direito trabalhista que faça o rodízio desses servidores. Que o servidor que fica nesse tempo, 2, 3 anos numa área dessa, pode ter desconto disso numa aposentadoria para poder valer a pena para ele nesse local, como acontece com as Forças Armadas e com outras atividades que povoam esse Brasil com essa capilaridade toda que a gente tem. Então, a gente precisa ter uma condição financeira maior. O salário da FUNAI é de R$5 mil, onde 2.500 é GEDAIM, é uma gratificação por estar trabalhando na causa indígena. Então, a gente não tem mobilidade de poder ser aceito ou influenciar em outros órgãos ou exercer o indigenismo em outros órgãos, não esquecendo que a CESAI é algo muito importante para o trabalho na saúde dos indígenas. A SECAD, antiga extinta, né, do MEC, era importante que indigenistas estivessem lá para traçar a educação escolar indígena bem, né? O PAA, que está na CONAB, né, o Plano de Aquisição de Alimentos para as escolas, né, também é um lugar onde os indígenas têm muita relação, então a gente tinha que ter indigenistas também dentro dessas facções de Estado, né, dessas áreas de Estado, né, como a CONAB, como outros órgãos que precisam que a ação indigenista esteja presente, né? O Lula fez uma proposta na PIB, no acampamento Terra Livre desse ano, de fazer um ministério da questão indígena. E foi muito bem recebido por todos nós, né? Com uma proposta de que não tenhamos mais essa subalternidade, né? Mas designar quais são as construções estruturantes da carreira indigenista dentro dessa transversalidade em todos os órgãos governamentais é talvez até mais importante do que a gente ter uma estrutura ampla como ministério, né? A gente lembra que a gente teve o Ministério da Mulher, a gente teve o Ministério da questão racial, e a gente não conseguiu ter concursos públicos e contratação de pessoas suficientes para dar conta dessa demanda. E a gente acabou dando facilidade para um outro governo contra essas pautas entrar e facilmente desestruturar a gestão pública que estava sendo feita, né? Então, a gente tem que atuar com muita estratégia, com muita participação dos indígenas e dos nossos colegas das organizações não governamentais, que sempre foram muito aliadas, né? Tanto na construção de projetos, de áreas temáticas, de programas piloto, né? Como o PP, G7, como esse financiamento internacional para atividades técnicas, né, que o Estado pode executar com os povos indígenas. A gente tem que reconstruir essa nossa rede de proteção aos direitos indígenas, que inclui o Estado brasileiro na função da FUNAI, mas inclui muitos outros órgãos que precisam ter Conselho Nacional de Política Indigenista ressuscitado, né, os conselhos regionais, onde os indígenas dizem para os prefeitos e para os municípios, para os estados e para a FUNAI quais são suas prioridades, gestão estratégica desse orçamento da FUNAI, que hoje está só na DAGES e não está mais na demarcação de terra, né? Então, a gente tem que ter mobilidade urbana, por exemplo. Os índios têm que ter o direito, e a FUNAI tem que trabalhar como política pública,
que todas as aldeias estejam interconectadas por serviços de transporte público gratuito ou subsidiado a preço muito baixo, porque os rios da Amazônia são imensos e os indígenas estão presos nas suas aldeias, porque para ir até uma outra aldeia para fazer uma festa, são mais de R$ 500 de gasolina. Entende? Para escoar a produção dele, ele tem que ter um gasto que é muito grande. Então, a gente tem que ter transporte, mobilidade indígena, para que os seus produtos se escoem. Enquanto a gente fica criando planos pilotos de etnodesenvolvimento, que não inclui o mínimo, que é a obrigatoriedade dos indígenas poderem andar pelo seu território de maneira que não seja inviável orçamentariamente. Né? Então, a gente tem que, de verdade, incluir os indígenas verdadeiramente na política pública que a gente construiu como forte para o social e que respeitando a sua individualidade específica, que é a sua etnicidade, seu jeito de olhar o mundo, seu jeito de estar no mundo, que a FUNAI é o órgão que melhor sabe fazer essa mediação entre essas especificidades e o Estado brasileiro, que tem que ser universalista. Obrigado, Gustavo. Érica, além de derrotar o desafio, além de derrotar o governo Bolsonaro, o que é que nós precisamos fazer para a gente repor aí minimamente as condições para a gente construir um país que seja inclusivo e de respeito ao meio ambiente? Então, Tato, eu penso que tem que ter uma radicalidade democrática. Nós temos que ter choques democráticos. Nós tivemos uma eleição em 2014 que foi golpeada, com impeachment, enfim, com um golpe que se estabeleceu contra Dilma. Nós tivemos a eleição em 2018, que foi golpeada com a prisão injusta de Lula, e agora há uma série de ameaças de que eles vão tentar golpear as próximas eleições, as eleições deste ano. Eu penso que não terão força para tanto, mas é fundamental que nós possamos, primeiro, ter essa radicalidade democrática, ter um nível de organização em todos os territórios. Onde tem territorialidade, eu penso que tem muita resistência, muita resistência. E territorialidade não são apenas espaços geográficos, são tranças, não é? Tranças de saberes, tranças de existências, tranças de afeto. Quando se constroem essas tranças, elas estabelecem trincheiras de defesa dos próprios direitos. Então, há que se ter radicalidade democrática. Eu penso que a gente teria que avançar para as convenções, para as conferências terem caráter deliberativo, para que nós possamos ter níveis de organização com intersetorialidade das políticas, como aqui disse o Gustavo. A intersetorialidade ela é absolutamente fundamental. É que você possa ter um recorte, o recorte dos direitos indígenas em todas as políticas públicas, a política de educação. É quando nós estabelecemos as cotas, e aqui a Universidade de Brasília foi a primeira universidade federal a estabelecer as cotas para ingresso às ações afirmativas. Então, nós precisamos pensar em todas as políticas públicas que tenhamos o recorte dos direitos dos povos indígenas, porque isso significa recorte dos direitos, significa direitos da nossa própria brasilidade, da existência de uma brasilidade e de uma concepção de nação. Então, penso que a intersetorialidade é absolutamente fundamental, que nós tenhamos territorialidade, porque os territórios, ao serem construídos, eles estabelecem tranças. Eu vejo muita resistência em vários territórios indígenas, muita resistência dos povos indígenas quando vêm aqui e mostram que os direitos indígenas assegurados na Constituição foram escritos com tinta de urucum e de genipapo. Essas tintas de urucum e genipapo que desenham os corpos ou que se colocam nos corpos para dizer que há resistência, e é uma resistência desta nossa própria brasilidade. E penso que é absolutamente fundamental que tenha os espaços de escuta e de respeito. Porque sabe o que eles tentam fazer todos os dias aqui? Tá? Todos os dias eles falam isso. Eles querem dizer o que é bom para os povos indígenas, a partir da sua visão. Da sua visão, que é uma visão predatória com relação à própria natureza. É uma visão de quem acha, é uma visão de uma lógica colonialista, de novas colonialidades. Então, penso que territorialidade, intersetorialidade e protagonismo é absolutamente fundamental. Reforçar a FUNAI, porque, veja, a FUNAI, a própria corregedoria
da FUNAI chegou a enviar um e-mail que era preciso controlar as redes sociais dos servidores e servidoras, porque era preciso defender a FUNAI. Se defende a FUNAI é quando se diz o que está acontecendo, o nível de assédio institucional, que independe, inclusive, de relações interpessoais. É um assédio institucional que está posto para calar servidores e servidoras e impedir que exerçam as suas funções. E aí, nesse sentido, é que a gente carrega muita gratidão pelo movimento dos servidores e servidoras da FUNAI, porque eles saem, se organizam e colocam para o Brasil inteiro as entranhas de um governo que busca, enfim, reavivar períodos muito traumáticos da nossa própria história. A luta dos servidores e servidoras da FUNAI é também a nossa própria luta. E aí dizer, por fim, que penso que é muito importante que nós tenhamos o Ministério dos Direitos Indígenas, porque o Ministério possibilita a construção dessa intersetorialidade de forma mais efetiva, onde todas as políticas públicas tenham este recorte e nós possamos assegurar as homologações, o respeito aos territórios e o respeito aos povos originários, para que nós possamos nos respeitar e respeitar a própria natureza. Porque aqui tem razão, e eu encerro, Tato, um pouco falando sobre isso, falando sobre o Davi Copenhague, que ele diz, né? A ganância dos brancos pela exploração desse ouro canibal com seus produtos químicos e suas bombas fará com que a floresta e a terra se rasguem ao meio, levando todos seus habitantes, brancos incluídos, a despencar em direção ao mundo abaixo. Então, portanto, nós estamos falando de uma trama de vida, que nós não somos dono dela, e que ela não pode ser pisoteada pelas botas e baionetas, sejam elas literais ou metafóricas. Por isso, gratidão e muita força para a luta dos servidores e servidoras da FUNAI. Nós vamos estar fazendo essa discussão na Comissão de Trabalho e de Serviço Público e seguimos adiante dizendo que é preciso respeito aos direitos dos povos indígenas e é necessário que nós façamos justiça ao Dom e ao Bruno, rompendo essa lógica, é a lógica dos fascistas e também dos psicopatas, viu? Além dos fascistas, dos psicopatas, que não têm capacidade de ter empatia, de sentir a dor do outro, e que é autocentrado, e que acha que o mundo está a seu serviço. Este Brasil vai voltar a ter a sua bandeira, não a bandeira cravada de bala, não a bandeira encharcada de veneno, encharcada de ódio, não a bandeira que ornamenta as salas escuras de tortura, mas a bandeira nacional para mostrar a autonomia, a liberdade desse povo. E nós vamos tremular essa bandeira desse céu sólido que nos protege e que vai proteger o nosso esperançar, que se constrói também como uma forma de superar tanta dor, porque há muita dor, mas há muito esperançar e há muita amorosidade. Aí, Tata, eu me calo com Cora Coralina. Ela disse assim: a gente arranca pedra a gente arranca pedra e planta roseira e também faz doce. É uma trincheira política, mas é uma trincheira com muita afetividade, com muita esperança, com muita amorosidade e muita boniteza, essa que foi cantada por Paulo Freire. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Gustavo. Para quem acompanhou esse programa, fundamental que passe adiante e compartilhe. Ele foi um programa que ele mostra um pouco o quadro de destruição comandada pelo governo Bolsonaro, mas também das ameaças que a gente tem se a gente não derrotar esse governo agora nas eleições. E é possível derrotar, porque nós precisamos também mudar a própria configuração dentro do Congresso Nacional. Nós precisamos de muitas Éricas dentro do Congresso Nacional para poder fazer o enfrentamento e reconstruir o país, reconstruir as políticas públicas, né, em defesa dos povos indígenas, em defesa dos seus territórios, em defesa do meio ambiente. Agradecer aqui, né, mais uma vez, no DCM, ao Fórum TV 247, né, nessa parceria, o PT, nessa parceria aqui com a Fundação Perseu Abramo,
E muito obrigado mesmo, Érica, muito obrigado, Gustavo. Grande beijo, abraço para todas, todos e todos que acompanharam a gente nesse Pauta Brasil.